E a terceira. Eita. Menos objetivo. E quem deu? Teve 3 projetos. Eu mostro lá. Tem que dar 3 finalistas, né? Aí não, é um curso aqui no César. E um curso no César, lá no César. E um curso no. Pelo notebook, mesma coisa. E um curso na cidade de Praia. E mostro lá, mobilizando Recife e pedalar aí. Interessante. Olha, igual é o cidadão inteligente. Esse é o de projeto sempre é mais prático. O cidadão inteligente, como é concurso do MRP, você faz Foi maior, né? Vai lá. Mais tempo. A gente já está conversando com o dela. Vamos lá. Nessa aula eu vou só finalizar assim, essa parte sobre o código do Redu, né? A gente já conversou sobre ele 2 vezes. E, como eu falei antes, a gente não tem como mostrar tudo. O propósito aqui é mais dar uma ideia, a pessoa já entrar e já ter uma noção do que tem no código, por isso que a gente escolheu as partes mais importantes, que a gente, pelo menos, que a gente considera mais importantes. E a que ficou para o final foram as aulas, que são basicamente os tipos de aula, como foi implementado e tudo isso. Atualmente a gente tem 4 tipos de aula no Redu, que é página de texto, que é simplesmente um documento de texto rico, que o usuário digita lá, o documento e apresentação, que ele pode fazer o upload de um PDF, um doc, alguma coisa desse tipo, um vídeo que pode ser um link para o YouTube, ou um upload de vídeo mesmo. E a 4ª e última aula é do tipo exercício, que aí já é uma coisa mais dinâmica, né? O usuário não apenas vê, ele interage, responde e tudo. E gera nota e vê quanto tempo ele demorou no exercício, tem algumas métricas também associadas. E esse 5º quadradinho é basicamente para salvar ao professor o tempo dele upar aquela aula de novo. Ele pode replicar as aulas que ele já criou. Por exemplo, eu tenho um curso e eu usei um módulo que eu sei que eu vou usar em outro curso. Então eu posso copiar essas aulas através desse 5º botão aí. Só para vocês terem uma noção maior. Aqui, por exemplo... Tá, aqui. Quer dizer, aqui. Eita, bem lembrado. Eu esqueci de fazer isso. Foi. Agora. Pronto. Para vocês terem uma noção melhor, deixa eu ver isso. Pronto. Isso aqui é um módulo. Tem alguns módulos aqui. Página de texto. Por exemplo. Posso colocar um título aqui. E aqui um texto com qualquer formatação, né? Por exemplo. E aqui está a aula. O documento eu posso colocar um documento. O vídeo pode ser como esse do YouTube ou upload. O exercício é um pouquinho mais elaborado, porque eu coloco as questões alternativas. Valeu, Alex. As questões alternativas e tudo mais. Eu vou passando de um por um, enquanto estiver mostrando o código, para ficar mais, não ficar só no código ou só aqui. Primeiro, né, vocês viram que tem esses 4 tipos de aula. E no código a gente representa eles dessa forma. O page é o documento, né, a página simples que a gente chamava, que aqui eu chamei de página de texto. O documento é o documento ou apresentação, o seminar é o vídeo e o exercício é o exercício. E existe esse relacionamento aí entre eles, porque a gente fez de modo que a aula seja uma coisa genérica. A gente vai manipular a aula, a gente manipula essa entidade de cima que é a lecture, que a gente falou um pouco dela, não citou pelo menos na aula passada. E essa lecture, ela possui um recurso dentro dela que no fim das contas é a aula de fato.
Então aquilo é mais como se fosse um agregador. Então a gente sempre manipula a aula que tem um mural, a aula que tem um autor, que no caso é o professor, a aula que está no módulo, e ela contém o recurso que de fato para o usuário é a aula, né? Que seja a página, seja o documento, ou seja o vídeo. Vou mostrar para vocês aqui essa aula. Bom, uma aula, ela é um modelo do Active Record, como esperado. Lembrando dos status que a gente viu na aula passada, ela tem os status porque ela tem um mural. Tem os logs associados, porque ela pode ser criada e tudo isso aparece no mural. Como a gente falou da outra vez também. E esse relacionamento aqui, ele acontece de forma bem parecida com aquele de status. Que o status tinha o relacionamento com o statusable. Nesse caso é o mesmo esquema, só que é com o lectureable. Por quê? Uma aula pode ser de vários tipos, né? Então, a gente aplicou aqui o polimorfismo, e como eu falei também na aula passada, a gente usa esse padrãozinho de lectureable, que nesse caso, os 4 tipos de aula possíveis são esses daqui. E aqui também ele pertence a um módulo que a gente também já viu. Ela tem um nome. Beleza. Deixa eu entrar agora em um pouco mais detalhado. Vamos ver, por exemplo, do tipo vídeo. Eita, não, que verdade. Deixa eu ver aqui o que aconteceu, para ele ter mostrado a prévia. Deixa eu ver isso. Eu não sei porque ele não está pegando, mas normalmente ele já mostrava o vídeo embedado aqui embaixo. Eu não cheguei a testar isso ainda. Tem aqui porque limite. Não, do vídeo do YouTube não, ele já era para ter pego. Deixa eu finalizar aqui. Porque ele já mostrava esse preview aqui do vídeo. E no fim, a videoaula ela aparece aqui, ele já puxa do YouTube. Esse é o caso mais simples, né? E a aula do tipo vídeo é o modelo Seminar, que, como ele faz parte daquele polimorfismo, ele tem uma lecture que é justamente para referenciar a aula. E o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Aqui no esquema do banco, ele tem alguns campos, né? Se ele for um recurso externo, que a gente chamou dessa forma, quando ele fosse do YouTube, ele guarda a URL e tudo mais. E se for um upload, ele guarda o arquivo original e guarda o nome dessa mídia. Só que o player que a gente usa, que é esse aqui, ele só suporta FLV, se não me engano. Então a gente manda esse vídeo para um serviço de conversão, esse serviço de conversão manda para a gente que foi convertido e a gente passa a acessar essa nova URL.
Esse é o caso, porque tem o caso que é só o URL do YouTube, que simplesmente pega, e o mais complexo um pouquinho, que é esse do upload. Então, toda essa dinâmica de converter trouxe a necessidade da gente ter uma máquina de estados para manter em que estado essa aula se encontra. Inclusive, enquanto ela está em conversão, se eu tentar acessar, vai aparecer um aviso, essa aula está sendo convertida, acesse depois e tudo. Então, assim que a gente cria uma aula de vídeo do tipo upload, ele fica nesse primeiro estado, que é o waiting, tá lá esperando. E quando a gente, na verdade, quando cria, ele começa o waiting e a gente já manda converter. E aí, a partir do momento que ele está no estado em conversão, ele pode finalizar para convertido ou ir para failed se acontecer algum erro. E no caso do seminar do tipo YouTube, ele já vai direto para converted através do evento de ready. Ele já vai direto, por isso que tem essa transição. Agora, qual é o serviço que a gente usa? O serviço que a gente usou durante todo o tempo que ele teve no ar foi o Zencoder. Era basicamente o seguinte: quando uma aula de vídeo era criada, a gente cria uma tarefa assíncrona, provavelmente no Delay Job, e aí essa tarefa assíncrona, quando ela é executada, o objetivo dela é mandar uma requisição para o Zencoder, que é um post para essa URL/jobs. A gente vai mandar a credencial da gente no Zencoder, tudo isso, inclusive o Zencoder é pago. A gente tinha um plano lá até baixo, inclusive, porque a maioria das pessoas usa vídeo do YouTube, inclusive. A gente achou que muita gente ia usar essa funcionalidade de fazer upload, mas a grande maioria era tudo do YouTube. E aí, o Zencoder responde com 200 ok, dizendo, ó, tá ok, o código 200, e o ID, um certo ID que ele responde, que é do processo, vamos assim dizer, que foi iniciado a partir dessa primeira requisição. E aí, segue o fluxo, a aula foi criada, o Redu já não estava mais nem aí para isso, e o Zencoder vai converter esse vídeo. E quando ele terminou, aí é a vez dele mandar uma requisição para o Redu dizendo, ó, a aula foi convertida, então, ó, deu erro, alguma das duas opções. Que nesse caso que eu apresentei foi que deu ok, né? Ele manda um post para Jobs Notify, que a gente implementou esse action do lado do Redu para receber esse aviso, ó, tá pronto. E nesse caso aí, eles, ó, o estado do job tal, foi finalizado, tá tudo ok. E provavelmente ele deve mandar o URL também. E aí o vídeo fica onde? Depois que faz o upload? Eu não me lembro. Aqui no server, né? Mas eu acho que no fim das contas ele ia pro S3. Agora eu não lembro qual era o caminho que ele levava para chegar lá. Mas assim, tudo que a gente tinha de arquivo está lá, que eu não lembro não. Eu não lembro se ele guarda qualquer lado assim. E eu tô até sem a cadencial. Mas isso é fácil de descobrir. É fácil. Quando você coloca esse vídeo, por exemplo, no Dropbox, ele vai fazer essa conversão também ou ele vem direto do YouTube? Não, se você falar, se eu colocar um link do Dropbox para criar uma aula, aí ele não vai funcionar. Porque a gente só se preparou para o YouTube ou o upload. No caso do Dropbox, o que pode fazer, por exemplo, que a gente às vezes fazia umas gambiarras, né, para a pessoa poder usar sem precisar a gente fazer, porque não tinha tempo. Nesse caso, poderia ser uma aula de página de texto com link, ele acessava o link e comentava lá embaixo, entendeu? Uma coisa nesse nível. A gente também conseguiu colocar, porque na aula de texto simples você tem como colocar se eu não me engano, acho que é um vídeo do YouTube, é um arquivo em flash que fica embedado dentro da aula. Aí a gente colocou uma vez um vídeo que estava hospedado no Facebook, como se fosse uma página de texto, assim, foi uma gambiarra, mas está funcionando. Mas a ideia mesmo era upload e YouTube. E aí quando ele responde de volta, ó, tá pronto, finalizou, o Redu dá 200, ok, e a partir desse momento é que ele manda, ó, eu tava em converting e agora eu vou para converted, por exemplo, ou para failed se der algum problema. E esse ID aqui que ele retorna, se vocês virem aqui no esquema
dessa aula do tipo seminar, a gente tem um job aqui que é justamente o ID desse job, porque quando ele dizer, o job de ID 3 finalizou, ok. Aí a gente vai procurar a aula por esse valor que a gente guarda aí, que é justamente esse ID que o Zencoder manda pra gente. E aqui é o estado da máquina de status que eu mostrei, né? Eu realmente não me lembro de onde... Esse aqui, o Zencoder. Eu não tenho uma credencial. Deixa eu ver algum vídeo que existe já aqui. Eu tive a impressão que ele vai lá. E na proposta do dado. É, pode ser. Eu vou tentar... Acho que eu consigo. Pelo que ela disse que já é pago, tem vários planos. Ele guardava. Porque assim, na verdade, ele cobra por minuto, tá ligado? Por minuto de conversão. Ah, ele compra por conversão. É, por minuto de conversão. Mas assim, a proposta não é armazenamento, entendeu? É conversão mesmo. Aí por isso que eu não sei exatamente se ele guarda lá ou não. Deixa eu ver se eu descubro isso também por aqui. Ó, a gente tem esse controlador aqui. Essa URL que eu mostrei aqui, jobs/notify. Se a gente for nas rotas, ó, jobs/notify. Quando alguém acessar essa URL, ele vai para o controlador jobs e para o action notify, que é justamente esse aqui que eu abri. É o que ele faz. Ele vai mandar o ID desse job. Aí eu vou procurar o seminar que tem esse job. Ele está aqui, o seminar. Aí eu vejo se ele retornou alguma coisa mesmo e se ele já não está convertido, né? Porque se já está convertido, para que eu estou mexendo. Aí eu vejo se o resultado que ele deu foi finished, ou seja, foi ok. E a partir desse momento, aqui ó, ele manda uma URL que é o tipo. Eu acredito que ele guarda a URL do Zencoder. Que são as credenciais do Zencoder. Deixa eu ver aqui. Deu um explica, ele pegou o nome do. É. Acho que ele assim, eu tô entendendo que ele pegou o nome do arquivo só, entendeu? É, essa impressão. Eu tenho a impressão de que talvez o Zencoder se... Tipo, você possa colocar as credenciais... Ah, acho que era isso. Você coloca as credenciais do seu S3 no Zencoder e ele manda pra lá. Eu tenho a impressão de que é isso. É, era isso mesmo. S3 é o quê? É o serviço da Amazon, a gente guardava arquivo estático e tudo. Aí ficava lá todas as fotos dos usuários, todas as aulas, tudo a gente guardava nas coisas. Arquivo de estilo. Agora entendi. Você acha que provavelmente está em problema. Aí a gente colocava a chave da gente do S3 lá e a gente já mandava para lá. Por isso que aqui eu só pego o nome do arquivo, que é justamente o caminho. Eu já sei que é o do S3, eu só preciso do nome do arquivo. Isso. Aí aqui ó, eu já salvo, já mando para converter, e se ele tiver falhado, eu já identifico aqui como falha. Esse authenticate aqui é porque para fazer essa notificação para a gente queria que alguém se notificasse, para qualquer pessoa mandar um post a gente não ia aceitar, né? Então a gente colocava essas credenciais que o Zencoder, a gente dizia, ó, o Zencoder, tu vai acessar essa URL com esse usuário e essa senha.
uma autenticação simples mesmo. E aqui já fazia recebia essa notificação. A parte de vídeo era basicamente a parte que tem um pouco mais de detalhe, é essa do encoder, né? Do YouTube é simplesmente campo de texto, e na hora de mostrar ele bota no play e pronto, ele já carrega. Tem muito mistério não. E outra coisa que é parecida com o de aula de vídeo, é essa aula aqui. É aula do tipo documento. Por quê? Aula do tipo documento, deixa eu abrir alguma aqui. Essa aqui. Ó, essa aqui, por exemplo. Eita, porque eu acho que já não tá mais... Ah, porque ele tá pegando uma... Porque eu tô com o banco aqui de produção. Aí ele tá com o URL como se fosse... Tipo, aqui ele tá pegando desenvolvimento, porque a configuração de desenvolvimento é que ele pegue desenvolvimento, mas o nome desse arquivo, o aula 53 e o nome do arquivo, tava lá no S3, né, quando eu tava no ar. Mas basicamente eu consigo criar uma aula em desenvolvimento e ela aparecer normal aqui. O que eu queria mostrar, que não deu para mostrar agora, é que quando era em produção a gente mostrava em um player do Scribd. Não sei se vocês conhecem o Scribd. Deve conhecer. Ele tem um player. Deixa eu tentar criar uma aula que pode ser que seja mais rápido. Estamos no serviço do script. Nesse caso aqui, não. Deixa eu ver aqui. Você vai carregar, você vai dizer que está convertendo. Pronto, ó. Aqui ele apareceu, o documento está sendo processado, em breve está disponível, ou seja, eu não consegui mostrar o play que eu queria. Mas, isso aqui eu acho. Isso aqui tem um demo. Enfim, vamos extrair. É um player que aí você pode escolher se você quer ver como se fosse slide, a gente configura, né, o que a gente quer que o usuário tenha. E ele pode estar tela cheia e tudo. A gente fez isso porque a gente passou a poder aceitar vários tipos de, vários formatos, antes está PPT, PPTX, PDF, imagem e tudo. A gente mandava para o script, ele se virava com essa conversão, inclusive ele hospedava lá também, nesse caso o documento ficava no script. Isso é um serviço do script que estava em beta na época. Eu nem sei se eles já abriram ou se continua em beta. Mas o propósito foi justamente resolver esse problema da conversão. Que a gente pudesse ver vários formatos e se preocupar com a conversão em si, sem precisar fazer a conversão. A gente delegava para terceiro mesmo, que nesse caso era o script. Aí ele faz uma coisa bem parecida com o de vídeo, que é manda para o script e aí já guarda lá o script e mostra aqui no player. Nesse caso não funcionou porque está em desenvolvimento. Deixa eu mostrar aqui o modelo do documento.
A gente faz tudo isso do script a partir de um plugin, de uma gem que já faz essa interface com o script. Aí basicamente essa chamada aqui, has-ePaper, que é o plugin que já fazia isso. E aí basicamente essa chamada resolve o problema que está tudo lá dentro dessa biblioteca de terceiro. A única coisa que a gente precisou fazer aqui foi tratar essa URL do script para mostrar direitinho dentro do player. Basicamente isso. Ficou bem simples para a gente, porque o propósito era isso. Se livrar do problema da conversão. Aí pode ver que nesse caso ele não tem máquina de estado nem nada, porque só tem essa possibilidade. Eu acredito que para mostrar a mensagem... Se ele já tiver com essa coluna do ePaper, que é o da gem, aí ele já pode mostrar ou não, né? Aí se ele tiver com a conversão em andamento ainda, que eu acredito que esse método seja dessa biblioteca que eu falei, que é do ePaper, aí ele já avisa, se não, ele já mostra que também é outro método dessa gem. E deixa eu lembrar o nome dessa gem, só para registrar. Script de full, eu acho. O nome da gem é script de full. O rendimento disponibilizado? Rapaz, eu não me lembro, eu acho que não. Foi outra pessoa, foi uma pessoa comum mesmo. Inclusive, eles pararam de atualizar essa gem e a gente teve que criar um fork próprio, que está no usuário de Guilherme, eu acho. Aqui. Aí tem que colocar isso aqui no modelo, isso aqui é bem tranquilo. E a gente teve que criar esse fork porque a gente precisou fazer umas atualizações, aqui por exemplo, que eles não estavam mais mantendo a biblioteca, então a gente teve que ter mais essa responsabilidade também, mas foi uma modificação bem pontual. Beleza. No caso da página de texto, deixa eu mostrar o documento aqui primeiro, uma coisa. O que a gente guarda do documento é basicamente o nome, formato, tamanho do arquivo que foi upado. Isso aqui é o identificador dele no script, inclusive uma chave de acesso, porque precisa dessa chave para poder ver o arquivo. Ele não fica disponível no script como qualquer documento. Ele ficava como privado mesmo. Só a conta da gente podia ver, ou se o player tivesse com essa access key, que é justamente a gente pegar na conta da gente. Engraçado que tem esse estado aqui, mas eu acho que é uma coluna que deveria ter sido removida já. Porque ele não tem máquina de estado. Ele não tem máquina de estado aqui. Só se o próprio script de full precisa dessa coluna. Deixa eu só conferir. Não, eu acho que é uma coluna obsoleta. Pode ver isso depois. Beleza. E aqui só se... basicamente isso. Vocês vão... assim, a gente não abordou nas aulas, mas o Redu, ele tem uma área importante também, que a gente não colocou na sementa, por ser muito específico, que é a parte de planos. Aqui tem essa parte de planos, que o usuário pode escolher, e aí tem um limite de upload, basicamente o limite de upload e o limite de pessoas também em um curso.
Então, criação de aula, que envolve upload, a gente faz verificações para ver se o cara atingiu a cota dele ou não. Por isso que vocês vão encontrar em alguns lugares, por exemplo, esse método aqui, se o objeto pode ser feito o update, que é justamente ver se o plano está ativo, ver se ele estourou a cota, tem esse tipo de coisa que a gente não vai abordar aqui. Mas só para vocês saberem que existe esse tipo de verificação antes da aula ser criada de fato. E também, por exemplo, quando tem um curso, tem um botão de matrícula. Se o plano já tiver esgotado a quantidade de pessoas, ele nem mostra o botão, ele mostra só um aviso, ó, não tem mais vaga e tal. Que é justamente baseado na parte de plano. Eu não sei como é que vai ser essa parte de plano a partir do momento que vai ser aberto e vai implantar para todo mundo usar. Acredito que essa parte não vai existir, alguma coisa assim. Não sei exatamente. Mas a gente pode usar também o plano grátis, por enquanto, que funciona bem. Não tem limitação de tempo, não tem nada. Tem essa limitação de armazenamento, mas dá para mudar pelo console na mão, isso é tranquilo. Deixa eu mostrar agora o página de texto, que é aquela primeira que eu tinha criado. Para vocês verem como ela é. Por exemplo, essa aqui, deixa eu ver se tem um texto. Legal. Esse aqui é um texto comum. Deixa eu pegar esse para ver se foi aqui. Bom, daquela aula que eu criei, ele manteve, né? O negrito, ele mantém o tipo de letra, a fonte, no caso. Tudo isso. É basicamente uma aula bem simples mesmo. Aqui o modelo dela. E basicamente nada, ele valida se tem o corpo, que é justamente esse texto aqui, e só. Por isso que não tem nem muito o que falar dela. Já uma aula que eu considero que tem mais coisa, tem várias entidades envolvidas, porque o documento é só ele, o Semna também, mesmo que ele faça essa conversão com o serviço externo e tudo. Já o exercício ele tem mais de uma entidade associada. Por exemplo, vou criar um exercício, vou colocar um título como qualquer outra aula, e eu tenho várias questões que eu posso ter, quantas eu quiser, só ir adicionando aqui. Aí, por exemplo, eu faço uma pergunta e coloco as alternativas. Alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3. E eu indico qual é a resposta certa. Porque quando os alunos responderem, ele já faz o cálculo da nota e tudo mais, baseado se o cara clicou na resposta certa ou não. E também ele pode colocar uma justificativa. Porque quando eu sou um usuário, eu respondi ao exercício, aí eu vou passando de questão em questão para ver se eu acertei ou não aquela questão e a justificativa da resposta. Então, por exemplo, se o professor perguntar quanto é 3 mais 2, aí justifica 3 mais 2 porque isso, que é justamente essa justificativa aqui. E bota aqui, ó, ele diz quantas alternativas a pergunta e qual é a correta. E eu posso adicionar várias questões. Vou colocar só uma aqui por enquanto. Depois você forma aí um banco de questões para ir aleatoriamente? Não, a gente tinha essa ideia de fazer o banco de questões, mas nunca foi priorizado assim. O máximo que ele pode fazer é clonar essa aula aqui. Se eu quiser esse exercício exatamente igual, para aplicar em outra turma, por exemplo, eu posso copiar usando aulas existentes. Mas ele sempre vai ter a mesma ordem de perguntas, tudo isso não tem banco de questão, nem ordem aleatória, mas é uma contribuição interessante, porque a gente sempre pensou em colocar. Eu lá no Google, lá no Google pensa por isso, enche de questões lá. Isso. Ele gera o exercício. A gente tinha isso em mente. Com certeza. Com certeza. Aí, a configuração da questão das respostas não existe esse tipo, né? Que é o enunciado, as alternativas. É só múltipla escolha.
Pronto. Aí o exercício ele envolve algumas entidades. O exercício em si, que a gente já tinha mostrado no slide anterior, ele tem várias questões, beleza? E cada questão ela tem várias alternativas e várias escolhas. As alternativas foram aquilo que eu escrevi ali. Alternativa 1, 2, 3, que é o que vai aparecer para o usuário. É como se fosse um exercício em papel. E as escolhas, que são as choices, são as escolhas do usuário. Eu, Juliana, quando eu respondi a questão 1, eu respondi dizendo, eu acho que a resposta é C. Aí essa vai ser a minha resposta. A gente basicamente fez isso para ficar mais fácil de calcular primeiro, para guardar a resposta do usuário, e segundo, para ficar mais fácil de calcular o resultado, né? Porque a própria escolha, a gente já disse, é certa ou errada, porque na hora de calcular não precisa nem carregar alternativa, nem exercício, nem nada, já vai direto nas escolhas do usuário. E tudo isso fica naquele resultado ali, que o usuário ele tem vários resultados, ou seja, se 10 pessoas responderam ao exercício, ele tem 10 resultados. E cada resultado pertence a uma pessoa, que eu não representei aí, mas o resultado pertence ao usuário. É basicamente isso. Então, se a gente for ver aqui, por exemplo, aqui, o exercício, tem várias questões, vários resultados, também tem aquela explicaçãozinha da questão, ele também tem um acesso para isso. E uma coisa também que a gente guarda aqui é o tempo que o usuário passou fazendo esse exercício, acredito que fique no resultado. Ó, o resultado ele tem quando ele começou e quando ele finalizou o exercício. Inclusive, ele tem também aqui a nota, que a gente calcula a nota no final, e um estado. Esse estado, vamos abrir assim, fica melhor. Resultado. Ó, vocês já conseguem ler essa máquina de estado que eu já mostrei de outras vezes. O estado inicial é o waiting, a gente sempre usava esse estado para ser o inicial. Aí quando o usuário começava, a gente usava o evento start, que ele ia de waiting para start, ele foi iniciado. E quando ele terminava, ele ia para finalize, bem simples mesmo. Essa máquina é basicamente para a gente saber se o usuário começou ou não aquele exercício. E para quando, por exemplo, iniciou, a gente guarda esse horário. E quando ele finaliza, a gente guarda o horário que ele finalizou e calcula a nota, calcula o tempo que ele demorou naquele exercício. Tudo isso é feito nessa última transição. Deixa eu ver um exercício aqui. Ó, eu criei aquela página, mas não mostrei como é que ela aparece aqui. A gente guarda o HTML mesmo aqui dentro. E lá a gente escapa para ele aparecer. Isso aqui quem dá esse retorno para a gente já é aquele editor que a gente usa, que é o CK Editor. A gente não gosta dele, mas era o melhorzinho aberto que tinha. Por que você não gosta? Gera muito óleo, Assim, muito lixo. primeiro que a gente chegou à conclusão que o usuário não precisa de todas aquelas funções que tem ali. Aí assim termina poluindo também, tem esse lado da interface, e ele também não é muito bem mantido, sabe? Aí era meio por causa disso. Mas assim, quebrou o galho durante todo esse tempo, assim, o pessoal usou e foi tranquilo. Também acho que é o mais usado. Pois é. Agora, porque assim, eles têm uma cara de Word, então os usuários que são menos acostumados, né? os usuários que são menos acostumados, eles se habituam rápido com a interface dele. O sonho da gente era usar um editor de Markdown, mas ninguém usa Markdown, só acho que é o pessoal da tecnologia. Mas era o sonho da gente colocar um editor de Markdown. Lixo aqui, mas não conheço. Assim, a gente escreve Markdown sem editor. Porque jogada velha é um título, lista só botar o tracinho, é muito intuitivo. Mas o que a gente queria é um editor que tivesse negrito, itálico, só o basicão mesmo, entendeu? Mas aí como esse foi o primeiro que a gente usou, terminou não sendo prioridade também trocar ele. Mas a gente guarda o HTML aqui.
Aí deixa eu ver naquele cena aqui que eu criei. Esse aqui é do tipo YouTube, por isso que o External Resource Type é YouTube. Sempre vai ser YouTube, porque a gente não tem nenhum outro serviço externo. A gente fez dessa forma para, por exemplo, vamos supor que fosse aceitar no Vimeo agora. Então é só botar Vimeo aqui e o identificador dele no Vimeo, né? Que é, no caso do YouTube, esse aqui. Todos os campos de Mediafire ficam vazios, porque não tem o upload envolvido. De Original File tudo também, porque não tem upload envolvido. E o estado ele já fica para convertido mesmo, mais por comodidade. No caso do documento, aquele último que a gente criou, ele guarda aqui o nome do arquivo, já que se tratou de um upload, o tipo, tamanho e tudo mais. Aqui o identificador dele no script, que ele deveria mandar para lá, né? Deixa eu só ver, eu não lembro se ele funciona em desenvolvimento. Acredito que não. Ou funciona. Olha, ele funciona. Pronto. Esse aqui é o player do script. Inclusive tem o nome dele. As opções de zoom, tal, tela cheia, inclusive, tela cheia. Vocês podem ver aqui embaixo na URL que ele abre uma janela nova, que é no domínio do script e tudo lá. Ele já sai do Redo. Isso é até um ponto ruim, porque se a gente quiser, a gente tinha uma ideia também de contabilizar quanto tempo o usuário passava vendo a aula e tudo. E nesse caso aqui ele ia para fora e a gente tinha problema nessa hipótese. Ele abre, é possível. Então aqui ele já lidou com toda essa conversão, a gente não teve problema nenhum. Aquela access key que eu falei está aqui. E esse é o player. Então, enquanto a gente estava conversando, ele mandou para o script já retornou a URL e pronto. É porque eu também não tenho a credencial do script, mas eu poderia mostrar todos os documentos que já foram mandados para lá e estão todos hospedados lá. E fica tudo como privado mesmo, só com essa access key. Aí aqui estão os identificadores dele no serviço do script. Olha aqui, esse estado, tá vendo? Não é usado, eu acho que ele é uma coluna morta mesmo. E só. Esse publisher é porque a gente pode publicar um módulo. Aí, por questão de permissão, tipo, se um módulo está despublicado, uma aula também está despublicada. Aí, para a gente não precisar carregar o módulo toda vez que alguém acessava uma aula, aí a gente replicou também essa coluna, porque aí só precisava carregar esse recorde do banco. Não precisava fazer uma nova consulta. É basicamente isso, essa coluna. Otimização, né? E a última aqui, que eu criei, que foi o exercício, que basicamente tem a nota máxima. Eu achei que teria a mínima, mas não tem. Só tem a nota máxima aqui, ele é bem sequinho. Só que ele, por sua vez, tem várias questões. Nesse caso só tem uma, né? Que eu só criei uma. E a questão tem o enunciado, a explicação, que o professor pode colocar, a posição, porque ela aparece, ela é apresentada para o aluno na ordem que está lá, que ela foi cadastrada. Inclusive, eu não me lembro se pode arrastar, eu acho que não. E beleza, só tem isso. Aí a questão, por sua vez, deixa eu pegar um aqui, tem várias alternativas, que tem se ela é correta ou não. Tem aqui, ó. Essa não é a correta, a 1 não é. A correta é essa aqui, que é a 2. Tem basicamente o texto e se ela é correta ou não. Bem simples. E a questão também tem choices, que nesse caso não vai ter nenhuma porque ninguém respondeu ainda. Mas aí seria basicamente a choice apontando para a alternativa correta. Isso. E se ela é correta ou não.
E o exercício também tem vários resultados, que nesse caso não vai ter nenhum, porque ninguém respondeu também. Deixa eu pegar um exercício aqui. Deixa eu pegar o primeiro. O que pode ser contestado? Pela plataforma, não. Quando acontecia alguma, assim, já consegui ter algum problema. Normalmente ele falava com o professor e tudo, e aí se fosse um erro mesmo, falava com a gente. Mas ele não tinha como fazer pela plataforma, não. Era bem fechado mesmo. Ó, essa aqui. Deixa eu ver se vai imprimir mais ou menos. Não dá. Essa aqui ela tem 4 questões. Ó, aqui. Essa aqui foi uma pergunta de teste mesmo. Minha pergunta, não tem pergunta. É real. Deixa eu ver. Pegar um no meio para ver se eu pego um de verdade. Pronto, eu acho que isso era de um curso de inglês que tinha. Era isso mesmo. Ó, deixa eu pegar esse exercício. Os feedbacks são mesmo. Ó, coloca ele aqui. Questions. Ó, a primeira pergunta, o que significa I love you? É a explicação. Nesse caso, ele optou por colocar a própria resposta. Aí, o que significa cal, colocou vaca. Como se fala você e tal. Agora caiu aqui. E aqui, uma pergunta, por exemplo, essa. Vamos ver as alternativas que ele colocou. A primeira foi a resposta certa. A outra foi nós te amamos. Essa aqui, te amo. Ele colocou lá as alternativas. Deixa eu ver se alguém respondeu esse exercício. Respondeu. 10 pessoas responderam. Deixa eu limpar aqui. Pegar a primeira. Ó, a primeira pessoa, vamos ver a nota dela. 10. Acho que tá meio fácil, né? Ó, ela começou, ela durou 33, eu acredito que seja segundos nesse caso. Foi bem rápido. Ó, ele começou aqui, foram 33 segundos mesmo, né? A hora que ele iniciou, finalizou e calculou o coisa. E esse resultado, se a gente ver aqui, ele tem várias choices que foram as escolhas do usuário que respondeu. Opa. Deixa eu pegar o primeiro resultado. Ó, aí ele respondeu aqui. A minha primeira pergunta, que é a pergunta, ele tem. A choice tem a pergunta e a alternativa que o cara escolheu. Tipo, para essa questão, eu escolhi essa alternativa. E, mais uma vez, como otimização, a gente já coloca aqui se é a resposta certa ou não. Deixa eu ver. Essa ligação. Também tem uma ligação de choice para... tá aqui, apresentado. Alternativa, choice. Pronto, eu mostrei os modelos do exercício. E no próprio exercício a gente pode ver, por exemplo, a gente já vai saber que a nota máxima foi 10, porque essa pessoa tirou 10. Deixa eu ver aqui. É 279. É um módulo dela. Ó, esse exercício que eu criei. Essa visualização aqui é quem é professor, administrador do módulo, ele vê dessa forma. Porque ele pode ver um relatório com as notas e o tempo, e ele pode rever as questões também. Basicamente mostrando a questão, a alternativa. Isso aqui é exatamente o que o aluno vê depois que ele responde o exercício e ele quer revisar. Então ele vê a alternativa correta e a que ele escolheu, que nesse caso não está representado, e o resto é tudo igual. Na hora de responder, eu vou ter que ter um aluno desse curso. Deixa eu ver se eu uso a agora.
Só tá desligado. Traço. Poxa, que viagem. E quando fica já em. Só aprender como escrito, não é? Não com essa perícia toda. Eu vou só ligar aqui o engenho de busca, porque ele tá tentando indexar o usuário e não tô conseguindo logar por causa disso. Mas tá demorando tanto aqui que eu acho que eu vou olhar no vídeo. Estou abstraindo. É assim demais. A mágica, né? Não tá muito. Esse é o acho que não. E serviço local? Foi? É. Engenho de busca, então acho que vou ter que religar o servidor também. Era pra mim não sair. O retorzinho desse cara lá no meio. Vai fazer o Não, dá. Ó, vê, isso aqui é um usuário, aluno, como ele vê o exercício. Aí ele tem as alternativas. Aqui apareceriam os outros números, se eu tivesse cadastrado mais de uma questão. E ele poderia navegar entre essas questões, na ordem que ele quisesse, e submeter no final a resposta dele. Aí eu clico, aí ele já iria para a próxima, se eu não me engano. Aí eu vou finalizar aqui. Não sei se é o meu mouse que está meio ruim. Deu um erro. Começar o exercício pelo começo. Aqui é o rei. Está no modo exercício. Porque acho que ele pergunta antes, eu quero começar, eu já pulei indo para o URL que não devia. Olha, fazer exercício, eu vou fazer o exercício. Aí ele vai colocar lá no resultado, ó, ela começou, o estado é started. E a hora que eu comecei. Aí eu vou responder aqui a primeira. Vou finalizar. Aí ele finalizou, disse que eu respondi todas. Por que assim todas? Porque a gente teve problema que, às vezes, porque você pode pular e deixar em branco, né? Só que tinha gente que marcava rápido e passa, tipo, clicava e já passava e não dava tempo de processar um negócio desse. Aí aqui, se a pessoa deixar algo em branco, a gente diz, ó, é isso mesmo, já porque foi um problema de usabilidade. Aí aqui eu vou submeter o meu exercício. Se eu quisesse, eu poderia voltar para rever.
E aí, ó, no final, ele diz quantas eu acertei, o tempo que eu demorei, a minha nota. Inclusive, um pouquinho de estatística da turma, né? Quantas pessoas fizeram, a média geral e o tempo médio para resolver esse exercício. Como só tem uma pessoa, né? Ficou tudo igual. Ele também mostra quem fez, quem já fez e quem fez recentemente. E eu posso rever as minhas respostas aqui. Nesse caso eu acertei, né? Se eu tivesse errado, ele teria vermelhinho aqui, eu escolhi, e essa verdinha continuaria aqui. Só para vocês verem como é, já que não está no ar. E aí essa parte é dos tipos de aula, é basicamente isso mesmo, assim, um overview suficiente para essa parte. Esse front-end, ele em que? A gente usa não sei se tu conhece, o Bootstrap do Twitter. A gente usa só, primeiro, front-end, a gente só usa HTML, CSS e JavaScript. E o que a gente fez foi o seguinte, tem esse Bootstrap do Twitter, que é basicamente um monte de estilo pré-definido que você pode usar. Por exemplo, vou mostrar alguns componentes aqui. Tem desde ícone, que a gente não usava, porque a gente tinha ícone próprio, a menu, botão, drop-down, por exemplo, esse drop-down que vocês estão vendo aqui, é esse aqui. Mas também diz que é 3 ou 2. Pronto, a gente não tá, esse é o atual, né, a versão atual, se eu não me engano, essa aqui é a 3, a gente tá no anterior, eu acho, porque lançaram antes mesmo. Tem desde menu, esse menu global aqui também, o header no caso. Bem redondinho, né? Pronto, aí foi o que a gente fez. Isso. Assim, o Redu não, a gente não usou, o Redu não é responsivo não. Ah, não? A gente não usou a parte responsiva do Bootstrap não. Foi o que a gente fez. Pegou o Bootstrap e colocou o estilo do Redu em cima do Bootstrap. Tanto é que foi nisso que nasceu deixa eu ver como o e-components, que a gente chama o Bootstrap do Redu. Que, Particularidade, né? tipo, tudo tem, desde paleta de cores até, por exemplo, o grid que a gente usa para Ava, para início, tudo isso em cima do Bootstrap. A tipografia também, a gente já colocou tudo aqui. Ó, esses labels são usados são labels do Bootstrap, por exemplo. Se você botar os spans silvers, Isso. Tem esses labels aqui. E a gente tem labels específicos para informar que uma novidade aconteceu no curso, que alguma dúvida tem no curso, e a gente já colocou essas labels como se fossem customizadas para o Redu. Aí aqui também tem o tipografia. Agora uma parte mais interessante que eu acho é essa aqui. Por exemplo, o estilo de lista. O Bootstrap tem um estilo de lista, mas a gente tinha um estilo de lista próprio. Por exemplo, lista de curso, esse é o estilo. Aí já tem os tooltips de novidades, se tem tag. Esse aqui é de disciplina. Os botões, tinha uma tal de uma lista botão, que é para ela ser uma lista, mas quando você clicar ir para um link. Aí essa aqui. Tem a lista mista também, que é essa que abre. Isso aqui foi tudo, isso aqui não é o elemento do Bootstrap, a gente fez usando os elementos que existem no Bootstrap. Outra lista aqui também. E para o JavaScript é basicamente o que está aí. O Bootstrap também tem um arquivo de JavaScript que é para, por exemplo, essa parte aqui. Ele tem janela modal, drop-down, por exemplo, a modal aqui. Eu sei, mas não acho que você deve ter falado disso. Não, Não. deixa eu falar não. Usando jQuery, né? A gente usa jQuery. Usa. O drop-down também, aquele drop-down que a gente vê aqui também foi baseado nesse do Bootstrap. Essa ação do clique Mas esses já vem com ele. assim dos meus vocês compraram. Os ícones foram feitos pelo designer.
todos os ícones. Ele fez na mão, exportava e tudo. Por isso que são todos customizados mesmo. Todos esses aqui. Ele fez na mão. Os ícones são muito bons mesmo. A interface, assim, eu acho muito boa. Deixa eu ver algum outro elemento para exemplificar. De formulário, mas não. Pronto, a gente tinha um padrão de formulário também. O formulário do Bootstrap não é exatamente assim, a gente mudou um pouco, entendeu? Então, para a gente não ficar sempre refazendo, a gente já tem como se fosse o Bootstrap da gente, que a gente atualiza lá e já usa. E por que também isso? A gente tem um projeto que é do Core, que a gente mostrou naquela outra aula, tem o portal de aplicativos, e os dois usam o Bootstrap. Então, a gente teria replicado todo esse código dos dois, a gente tem isso na biblioteca e usar nos dois, entendeu? É também uma forma de centralizar essa parte de interface, já que a impressão que o usuário tem é que é o mesmo produto, né? Então a interface, a cara dele é a mesma. Ó, a gente também adicionou que ele conta os caracteres também, porque isso aqui é um plugin meu. Pronto, aqui ele conta os caracteres também, a gente já colocou nesse Bootstrap da gente. E não está responsivo porque a gente não usou as tags de responsividade do... Ó, por exemplo, a gente usou o grid, mas não usou... pode ver, aqui está o grid, mas não tem as tags de responsividade não, tá ligado? Inclusive eu acho que o que a gente usa nem tem a parte responsiva para o arquivo ser menor. Mas essa versão realmente é antiga. Eu acabei de olhar aqui e as tags da nova são diferentes. É coluna, não sei o que lá. Esse aqui é diferente mesmo. É muito bom, velho. É muito bom mesmo. Quando você vai fazer uma consulta no banco a partir do cliente, a consulta é feita direto ao banco ou é feita ao guia? Não, a gente nunca... Tudo passa pelo servidor para chegar no banco. E assim, tudo que está no... basicamente isso mesmo. A gente faz uma consulta para... Por exemplo, a gente faz uma consulta para Viz pelo cliente JavaScript e ele já retorna a contagem, né? Viz é aquele servidor que tem os relatórios. E ele já retorna a contagem que ele pegou do banco. Né? Já vem no JSON. Isso. Beleza. Aí só para continuar aqui, eu mostrei as aulas, mas ainda não mostrei muito a relação entre o usuário e a aula. Porque, vê, quando vocês lembram que na outra aula eu mostrei que tem essa ligação de usuário para ambiente, para curso e para disciplina. Ele também tem uma ligação para módulo. E o que é que a gente guarda nessa ligação dele com o módulo? O papel dele, que é a mesma coisa que acontece nesses outros três que eu falei, e também guarda a nota dele. Mas como assim a nota? Isso não é bem uma nota. Quantas aulas ele já finalizou? Por exemplo, se o módulo tem 10 aulas, é esse grade aí que vai dizer se ele já finalizou todas ou não. Como assim? Quando eu venho aqui na listagem de módulo, aqui ó, tem 0% cursado. É justamente esse grade que está aqui. Para a gente saber quantos por cento desse módulo ele já completou. E quando o usuário completa a aula, por exemplo, eu vou completar essa aula aqui. A ideia de ter isso é para que do lado do professor ele veja quantos alunos fizeram aquele módulo, quantas aulas, ele ter esse controle. Então aqui, quando eu terminar de ver essa aula, eu clico aqui, marco como finalizado e meu progresso já foi alterado aqui. E é justamente o grade que eu falei aqui. E quando eu volto para a listagem, a aula já aparece como finalizada, que é esse tiquezinho, e o percentual aparece aqui. Aí como é que a gente faz isso? Justamente nessa ligação entre o usuário e o módulo, que é chamado de enrollment, que é como se fosse a matrícula dele, a gente guarda
esse progresso. E esse graduated é se ele já terminou, para saber quantos módulos ele já terminou. Aí, por exemplo, isso aqui, podem ver o enrollment aqui. É porque eu falo que é essa linha. Mas ele basicamente tem o usuário, o módulo e o papel. E o cálculo dessa nota, eu acho que é nesse serviço aqui. Deixa eu abrir assim que é melhor. Porque, assim, quando... Deixa eu ver aqui. Eu vou abstrair isso, senão vai ser muito detalhe. A gente calcula essa nota aqui. E essa nota é calculada pela quantidade de aulas que eu vi. Então é melhor eu mostrar isso aqui logo. Do mesmo jeito que tem essa ligação do usuário para o módulo, tem uma ligação do usuário para cada aula que ele tem acesso. E essa ligação que a gente chamou de Asset Report tem essa coluna para dizer se ele finalizou ou não essa aula. Então, quando eu vou calcular o progresso do usuário, eu pego todos os Asset Report dele e vejo quantos ele concluiu para saber o percentual. É basicamente isso. Para isso que serve o Asset Report, para guardar o estado da finalização da aula. Essa parte de matrícula e tudo, ela é bem complexa porque ela envolve outras ações além do cálculo da nota. E a gente extraiu isso para esse modelo aqui, para esse serviço, desculpa. Aqui, ó, serviço, que é Enrollment Service. Porque ele tem coisa tanto na aula como no módulo. Porque isso aqui, esse serviço de enrollment é basicamente o seguinte, ele lida com a matrícula, com a finalização de aula. Mas por que precisa de um serviço para dar com a matrícula? Porque quando a gente cria, por exemplo, é parecido com aquele do status. Vamos supor que um curso tenha 5.000 pessoas. Aí eu vou e crio um módulo com 10 aulas. Aí eu vou criar 50.000 Asset Report, que é um Asset Report por aluno. Então são 10 aulas. Aí, tipo, isso era uma coisa altamente custosa. A gente teve que isolar isso tudo nessa parte, fazer assíncrono, fazer inserção em massa para não ir de linha em linha, a gente inseria tudo de uma vez só. E outra coisa também era que, como isso demorava um pouco, inclusive no curso de João Matar, que foi o que teve 5.000 pessoas, ele demorava para criar para tanta gente. E aí, alguns usuários iam finalizar uma aula aqui em cima e o Asset Report não estava pronto ainda. Aí gerava um erro. Aí, quando o Asset Report não está pronto e o usuário tenta finalizar, ele aparece um tooltip. Aguarde um pouco, sua aula está sendo processada, você pode finalizar daqui a pouco. E aí ele podia finalizar aqui depois. Isso tudo foi um workaround que a gente teve que fazer assim, em tempo de execução, né? O curso estava rolando e apareceu esse erro, a gente teve que resolver. Aí tem toda essa criação, quando o usuário entra, quando o usuário sai, quando uma aula é criada, está nessa pasta aqui. Outra coisa que esse serviço também faz é que a gente tem relatório que indica quantos usuários terminaram o módulo, quantas aulas Juliana finalizou, e tudo isso, como eu tinha dito antes, ele fica em VIS, que é a aplicação que lida com os relatórios. Então, o Core, ele notifica VIS sobre isso. E é nesse serviço também que ele faz isso, por isso que tem esse VIS Adapter aqui. Porque, por exemplo, eu finalizei uma aula, aí eu tenho que mandar isso para a visualização. Aí, como tinha toda essa lógica de vários modelos, vários serviços, a gente sentiu a necessidade de criar esse serviço. Até a parte de remover também o usuário da aula e do subject nesse serviço. Mas assim, aquela parte é muita coisa misturada e a ideia aqui é que vocês tenham uma noção
de como é a ligação do usuário para o módulo, como é que a gente sabe que ele finalizou, e é basicamente essas duas tabelas mesmo, não tem muito mistério não. Que no final, aquelas duas tabelas que eu falei fazem esse overview inicial quando o usuário olha aqui os módulos dele. Tô. Pronto, pessoal, o que eu tenho separado era basicamente isso. Eu vou aproveitar que tem 4 minutos e falar só um pouquinho de permissões. Eu cheguei a mostrar o ability na outra aula, mas eu não me lembro se eu falei dos papéis assim em si. Porque a gente tem essa hierarquia a hierarquia, né, que a gente chama do Redu, que é o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, o curso, a disciplina e o módulo. E a gente tem no Redu 4 papéis, que são o administrador do ambiente, o professor, o tutor e o aluno. O administrador do ambiente, quando eu crio um ambiente, eu já sou administrador do ambiente e eu posso chamar outras pessoas para administrar comigo. E essa pessoa ela pode fazer tudo, inclusive destruir o ambiente. Destruir o ambiente, criar um curso, deletar um curso, criar uma disciplina, tudo. Ele tem poder pleno sobre o ambiente que ele é administrador. Já o professor, o poder dele vai apenas de espaço para baixo. Ele pode criar um espaço, deletar um espaço, criar um módulo, uma aula. De espaço para baixo ele tem plano de poderes. Já o curso ele não pode editar, ele não pode deletar, não pode fazer nada no curso. Ele só faz parte do curso. O tutor e o aluno, do ponto de vista dessas 3 entidades, dessas 4 entidades que eu representei aqui, eles não têm poder nenhum. Eles simplesmente participam, podem ver essas coisas, mas não podem editar, remover, criar nada. No caso do aluno, ele pode criar absolutamente nada, só status, participar, criar mensagem, tudo isso. Mas dentro da hierarquia, ele só pode consumir, no caso, essas entidades. O tutor, aqui eu representei como um X também, porque, assim como o aluno, dentro dessa hierarquia ele não pode fazer nada também. Então, qual é a diferença do tutor e do aluno? A única coisa que o tutor pode fazer é mexer nessa área de arquivos de apoio, que eu nem mencionei ela antes. Mas é simplesmente um repositório onde você pode ter estruturas de pasta e arquivos, para disponibilizar no mesmo arquivo que material de apoio, por exemplo, é aqui que fica. E um tutor ele pode criar pasta, renomear, colocar um arquivo, deletar arquivo. Aqui o tutor ele manda. Já na aula ele não tem poder nenhum. Isso aqui é a pastinha que eu mostrei, mas é uma parte bem simples. Isso aqui não tem mistério não. Quando vocês olharem lá vão ver que é bem tranquilo. E esses são os papéis que o usuário pode ter na entidade, né? Que é justamente esse role aqui que existe na tabela de ligação entre o usuário e essas 4 entidades aqui. E um papel que eu não coloquei aqui, porque não faz parte da hierarquia, é o papel do administrador do Redu, que fica na tabela de usuário, que é justamente o usuário que eu estou usando aqui. Eu posso entrar em qualquer coisa de qualquer pessoa, porque eu sou administrador do Redu. Já esse outro usuário aqui, que é se eu não me engano, é o usuário do teste Thiago, ele está como usuário comum, então ele não pode ver nada de mim, só o que ele realmente tem permissão. É útil vocês saberem da existência do usuário administrador do Redu, porque para explorar fica muito mais fácil, né, para critério de teste mesmo. E sempre que dava uma bronca, por exemplo, mandava um issue para a gente. A aula tal não funciona. A Alex, por exemplo, não podia entrar na aula tal porque ele não tinha permissão, né? Mas a gente podia entrar e ver e verificar o que o usuário tinha falado. Por isso que é importante citar esse papel também. Mas é basicamente isso. Como a Alex falou, a gente já vai poder liberar o código, inclusive as aulas anteriores que a gente não tinha liberado por causa dessa questão do código. E é basicamente isso. Aqui tem um setup rápido. Com o que tem aqui, já é possível colocar para rodar localmente. Tem uma parte desse SSH aqui, mas daqui para baixo é no ambiente que a gente usava, que era o engenhado. Daqui para cima já funciona
Deixa eu ver. Pronto, daqui para cima já dá para rodar localmente. Que ele explica as dependências e o passo a passo para rodar pela primeira vez. Vê como é pequeno o setup daqui até aqui. O que é que pode acontecer nesse caminho? Você precisa instalar alguma biblioteca, se tiver no Ubuntu, não sei o que lá, e depende muito do que você já tem instalado na sua máquina, né? Como eu já tinha tudo, fica muito fácil. Mas não tem estresse nada, muito tranquilo mesmo, coloca para rodar. E uma dica que é quase um pelo amor de Deus. Não tente fazer no Windows. Porque é 50 vezes, 1000 vezes mais complicado. As bibliotecas não tem suporte. A gente já teve gente que se aventurou a tentar desenvolver com o Rails e o Redo no Windows e foi meio traumático, assim. Às vezes ele chegava, por exemplo, precisa da biblioteca tal. Aí quando ele ia no GitHub, ele tinha usuários do Windows estão por conta própria. Tipo, se não funcionar na sua máquina, se estiver usando Windows, se vire. É basicamente isso. O que você sugere? Assim, eu sempre usei Mac, né? Mas no Ubuntu, tranquilo. Na realidade, eu já usei no Ubuntu também. Eu tinha me esquecido, mas eu tinha uma máquina com Ubuntu que eu usava ela também. E assim, os desenvolvedores que passaram pelo Redo, a grande maioria usava Ubuntu. Que a gente disponibilizava lá as máquinas. É muito tranquilo, assim. Então, os dois são pau a pau. E se a pessoa já tiver familiaridade com o Ubuntu, é que ela desenrola mesmo, porque já sabe a biblioteca todinha que precisa. Quando dá um pau, já sabe, biblioteca, sei lá. É muito fácil. Se tiverem problema também, pode mandar na lista, porque a gente já está acostumado. Porque várias pessoas já fizeram setup e a gente já viu milhares de erros, né? Então a gente já se liga. Por exemplo, nas aulas anteriores que foram sobre Rails mesmo, Nicolas teve uns problemas que era de biblioteca. Aí quando eu vi, porque tem que instalar essa biblioteca, não sei o que lá, ele já... Não era nem do Redo em si, né? Era do Rails. Mas é muito tranquilo. Aqui eu me lembro que dava mais bronca no Ubuntu, mas que depois, com o passar dos anos, foi ficando mais fácil, era do ImageMagick, que é uma para redimensionamento de imagem. Mas fora essa, praticamente nenhuma dava problema. Essa era a mais cabulosa, mas de tempo pra cá melhorou mesmo. Bom, pessoal, era basicamente isso. Então, quando a gente abrir, botem para rodar, para explorar. Assim, eu procurei nessas aulas mostrar também, não só código, mas a interface para vocês se ambientarem. Até porque não está no ar, né? Infelizmente. Mas colocando localmente, vocês vão navegando e descobrindo o Redo. Eu falei isso em outra aula, mas eu vou mostrar de novo. Que uma coisa que a gente colocou e que vai ajudar para quem não conhece ainda é esse tour aqui, que ele vai mostrando todas essas áreas, e aí fica bom para quem não conhece. Também tem essa parte de entender os ambientes aqui, para entender um pouco a hierarquia, e tem esse bloco de o que falta fazer, que ele mostra, leva você para preencher o perfil, convidar pessoas para ser conexão, enviar mensagem, e você termina com essa na plataforma com ela mesma, né? Essa foi a ideia desse tour inicial. Esse aqui da central de ajuda não vai funcionar porque, quer dizer... ela não está no ar não. É que ela ficava na engenharia também. Aí não vai funcionar porque ela também não está no ar. O tamanho, tu fala do código? O código funcionando. O LVM que ele estava não sei, não faço ideia. Se a gente for achar aqui, porque o C é 1, né? Deixa eu dar. Mas aí também vai ser só... tu tá falando tudo, mas que era... Não faço a mínima ideia. Nenhuma. Acontece aí, nunca tive problema de espaço. E eu sempre tive computador com HD pequeno. Não sou muito crazy HD não. Mas assim, eu vou dizer o que come. Come memória. Memória come. Pode ver que meu computador tá meio lento aqui. É só flash, aí é 120 por aí, tá bom. Entendi. Mas a memória realmente dá uma mira. Mas eu desenvolvia eu tinha 2 GB de RAM. Era esse computador, não, era um computador antigo, aquele Mac do branco. Era 2 GB de RAM e eu desenrolava. Só que chegou uma hora que já tava aquela carroça. Aí eu botei 4, ficou tranquilo de novo. Porque 2 realmente, hoje em dia 2, eu acho quase um computador com 2. É porque faz muito tempo mesmo.
Mas deixa eu até desligar aqui. É basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, agora ou depois, mandar por e-mail. O que eu deixo como ponto de ação para vocês é olhar lá o código quando a gente liberar e colocar para rodar mesmo. É a dica que eu dou.